Muito bom, tá? Então são 9 horas e 7 minutos. 9 e 7. Recebemos aqui hoje nos estúdios da Jovem Pan, no Supermanhã, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o conselheiro Otávio Lessa. Tá aqui já trazendo, inclusive, uma bela revista, trazendo um resumo das ações também do ano de 2015, acompanhado de seu fiel escudeiro, o jornalista e radialista Geraldo Câmara. Tá por aqui o homem do bigode grosso, né? Como ele é conhecido também, tá aqui também nos estúdios da Jovem Pan. Presidente, prazer recebê-lo aqui na casa e, obviamente, claro, repercutindo o trabalho que aconteceu, do que foi feito aí em 2015. Antes, a pergunta, né, sobre o seu otimismo em relação a 2016. Vem coisa boa por aí? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Eu sou otimista, como estava falando, Marcos. Eu acredito que se nós buscarmos alternativas, nós vamos resolver os problemas. Talvez não na velocidade que a gente precise, não. Mas que a gente precisa é ter pensamento otimista, força, tentar sair. Cada um fizer o seu pedacinho naquilo que é designado, naquela função que Deus te deu. Eu acho que esse país sai desse marasmo que a gente está vivendo, desse inferno econômico, financeiro, político, e a gente precisa sair dele. Muito bom, vamos buscar saída, esse é o principal. Bom, no caso do Tribunal de Contas do Estado, o ano de 2015, o senhor falava já aqui nos bastidores, né, até pegando carona aqui em algumas informações da revista, a TCE em Ação, que é a revista do Tribunal, o senhor falava que foi um ano importante também para o Tribunal. O que é que o senhor destacaria aí do que foi feito em 2015, que serve já de referência também para a continuidade do trabalho agora em 2016, presidente? Olha, eu acho que o nosso maior avanço foi, além do físico, onde nós estamos acabando agora as obras que a gente estava necessitando, de a parte de elétrica, de lógica, porque aquele era um prédio que tinha sido construído há 38 anos atrás, e na época não tinha nem a parte de informática. Então nós já estamos operando hoje com 320 computadores dentro do prédio do tribunal, e obviamente isso vinha no popular cheio de gambiarra, porque puxa para lá e puxa para cá, e nós conseguimos, e eu queria também agradecer esse momento, com a ajuda do governo estadual, com todo o sacrifício que o governo tá passando, mas entendeu da necessidade do problema de ter um incêndio, efetivamente, teve 2 princípios de incêndio, e a necessidade de a gente para ter programas novos, programas que possam ajudar o gestor e você cumprir o que a Constituição determina na fiscalização. Necessita realmente que as linhas de lógica estejam todas dentro de um planejamento, de efetivamente dentro do que aquilo que a modernidade exige. Então esse avanço físico está terminando agora, em janeiro nós vamos voltar, estamos provisoriamente num prédio aqui, mais para cima da Fernandes Lima. Esse foi o grande avanço, Marcos, na parte física. Mas na parte mais importante do tribunal foi a parte cultural. A parte cultural. Nós tínhamos esses 69 anos de tribunal, o tribunal hoje já tem 69 anos, a gente infelizmente tinha uma cultura do passado, de pessoas, o tribunal, o estado todo, ele foi inchado antes de 88, todos os alagoanos aqui, a proposta era que o governo fosse o grande empregador. Essa era a grande proposta, que naquele momento talvez fosse a solução do problema. Hoje não é mais. Então nós temos esse inchaço do tribunal e, o pior de tudo, a cultura que não precisa trabalhar. Esse é o que foi mais desgastante, que culminou com a nossa decisão efetiva de fazer uma gestão diferenciada no sentido de que não, tem que ter um corte de mudança, e nós implantamos o ponto eletrônico, e esse ponto eletrônico foi o grande problema do tribunal esse ano, mas que com o decorrer do tempo estamos entendido que não tem como você receber qualquer salário sem você trabalhar. Obviamente, 82 aposentadorias de imediato, pessoas que vinham já com direito à aposentadoria, mas
ficando lá, ou seja, sem trabalhar, ou indo lá para tomar cafezinho, e além de atrapalhar quem estava trabalhando. Isso é que é o pior, né? Porque, obviamente, o Brasil não suporta mais isso, a pressão é muito grande, o que está na mídia é exatamente a cobrança, né, por transparência e moralidade, e o senhor teve que enfrentar esse problema, deve ter sido amaldiçoado aí nos corredores, mas o senhor é um homem de fé, se escapou também dessa. Mas agora, águas mansas, a coisa está caminhando legal? Graças a Deus, também aproveitar esse momento, o sindicato foi uma grande força, a associação entendeu que tinha que estar apoiando a administração do tribunal neste momento. Meu amigo, você tem que vir trabalhar, se não quiser aposente proporcional, do jeito que você quiser. Agora, aqui não dá. A gente ainda tem, a lei ainda concede alguma válvula de escape quando você tem algum padrinho que requisita para algum lugar algum e você órgão, né? E a lei faculta e aí tudo bem. Eu só não quero dentro do tribunal sem fazer nada. Aí não dá porque atrapalha o que a gente está querendo. Eu acho que esse foi o grande avanço que nós tivemos na parte cultural. Tivemos avanço seguinte, agora nós estamos já encaminhando, agora assim que a Assembleia abrir, nós vamos fazer o concurso para o tribunal em todas as áreas. Então foi possível, com toda essa história da moralização, né, e obviamente da transparência, criar a possibilidade de finalmente fazer o concurso público. Vai entrar para a história, o senhor está sabendo disso, né? Eu quero entrar sempre com a coisa positiva, né? É isso que eu quero. Então esse concurso vai sair, se Deus quiser. A Assembleia a gente precisa da aprovação da Assembleia, e como é que nós estamos mostrando para subsidiar? Obviamente nós estamos em cima do limite da lei de responsabilidade fiscal, mas a gente está mostrando uma curva num gráfico que mais 2 anos nós vamos ter mais de quase 2/3 do tribunal com direito à aposentadoria. Então desses 2/3, a maioria já se aposenta automaticamente. Então a gente tem que repor. E de forma preventiva, o senhor já vai fazer esse cadastro de reserva aí. Fazer esse cadastro. E os presidentes que vierem a me seguir, ele já teria a oportunidade de automaticamente ir chamando dentro da lista de classificação. É um planejamento importante, presidente, porque, obviamente, o que se vê em Alagoas ao longo do tempo é as pessoas trocarem o pneu com o carro andando, né? É verdade. Sem visar, sem, obviamente, projetar o que é a situação de futuro, e que bom que agora o planejamento já permitiu isso. O senhor já tem um número aí calculado, mais ou menos, de quantas pessoas vão estar se afastando. O processo já está pronto, já vai ser encaminhado para a Assembleia? Já vai ser encaminhado. Eu não dei só a velocidade do encaminhamento físico, porque a Assembleia só vai começar em fevereiro, mas já está pronto. Só vamos sentar com os conselheiros, aprovar no pleno para encaminhar lá, mas todos já estão de acordo, porque a necessidade ela vai existir. E como você falou, a proposta é que ela não, na frente, quem esteja depois na presidência, ele já possa vir chamando dentro das condições financeiras que o tribunal tiver naquele momento para poder chamar. Aí sim, eu tenho certeza que na hora que a gente colocar, Marco, sangue novo em todos os setores, do Brasil através de um programa do Banco Interamericano, e esse relacionamento é que me traz a felicidade de ter hoje esses programas gratuitamente para o tribunal. Só estamos terminando a obra e nós vamos trazer esses programas, treinar o nosso pessoal, botar sangue novo nesse tribunal, para que a gente possa, no primeiro momento, ser o grande parceiro dos gestores. Nós não queremos ter a imagem de carrasco. A gente quer tem uma escola, nós temos uma escola funcionando, onde nós queremos dar todo o suporte aos gestores. Qual seria? A grande dificuldade que a gente vê é a falta de qualificação, capacitação na hora de formular aquilo que a lei determina. Eu tive a oportunidade, né, para você que ligou o rádio agora, às 9h16, 9h16, estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan com o presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa. Eu interrompi porque eu tive a oportunidade, no ano passado, de fazer uma longa entrevista com o presidente para uma página verde da edição impressa aí do Jornal Gazeta. E depois de muitos anos, né, a gente vai amadurecendo com o tempo. Houve uma época
que a questão da denúncia contra os gestores envolvia muito a má-fé. Muito gestor que a gente conhece, alguns já foram banidos da política, até presos, realmente agiam com má-fé. Mas em algumas cidades que eu tive a oportunidade de viajar, fazendo reportagens, eu descobri equipes muito fracas ali, sem conteúdo técnico, né? E que normalmente estavam cometendo erros pela falta de conhecimento. O tribunal tem acesso a isso e agora vai fazer um treinamento, é isso, presidente? Marcos, o que eu fico até triste, eu quero aproveitar esse momento, que todas as vezes eu instigo a AMA, Associação dos Municípios Alagoanos. Gente, os gestores precisam cobrar mais do tribunal. Eu digo, Marcos, é custo zero para o município. Ele só precisa dizer o que precisa, Marcos. E a gente tem uma deficiência ainda dos gestores de fazer essa solicitação. É só dizer, não quero, eu quero que um técnico meu vá aprender a fazer planilha de engenharia. Vem para cá, quer ficar aqui, vem. Não, eu tenho mais 5 municípios aqui que tem uma turma de 10 pessoas. Eu mando a pessoa lá para fazer tudo sem custo. Eu estou dizendo, é sem custo. E eu não entendo a morosidade de fazerem essa solicitação e que possa resolver o seu problema político-administrativo, porque se ele quer continuar na política, ele vai ter que ter correta a sua gestão. E isso está liberado desde que eu entrei, eu canso de falar. Infelizmente, a demanda ainda é muito aquém da necessidade do nosso Estado, por falta só de pedir, de decisão gerencial daquele gestor que está no momento. Eu me lembro que o senhor fez uma cobrança em relação à publicação das contas, né? A lei de transparência hoje exige que cada município, mês a mês, comunique aos seus munícipes, né, o povo brasileiro, a todos que têm acesso à internet, tudo sobre as contas, o que entra, o que sai, aonde foi aplicado. E o tribunal teve que dar mais um aperto, ameaçando bloquear recursos sob pena, não sei se chegou a acontecer Sim. efetivamente com algum município, porque o dever de casa eles também não estavam fazendo, presidente? Não estava. E veja só, ainda tem municípios que estão bloqueados o recebimento de convênios que não sejam as verbas obrigatórias. E os gestores ficam, infelizmente, ainda sem ação. E mais ainda, eu vou até alertar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Nós tivemos a reunião em dezembro, 8 de dezembro, Dia contra a Corrupção, e a partir de agora, final de janeiro, esses gestores, tem 18 municípios do estado que não têm o seu portal de transparência. Esses municípios, se não corrigir até janeiro, tanto o Ministério Público Federal como o estadual estão entrando com o processo de improbidade contra os gestores. Eles têm que deixarem na internet, lá no site que quiser, o tribunal cedeu o site dele gratuitamente para usarem. Tem um modelo, né? O Só entrar, Marcos, e colocar as informações. Pois é, tem um modelo de página virtual, as prefeituras só devem abastecer com os dados e nem isso está sendo feito. Isso é um alerta para você que nos acompanha aí no interior do estado, por meio dessa grande rede de rádios que compõem o sistema GB de comunicação. É importante exatamente que você dê prosseguimento a essa função. Você cobre também do gestor aí da sua cidade, exatamente para que isso venha a acontecer. E está aqui o presidente fazendo essa revelação em estúdio, tá certo? Porque, obviamente, o tribunal também tem que ser provocado. Do contrário, quando fizer os sorteios para fazer as fiscalizações, as respectivas fiscalizações, elas vão ser exatamente bastante duras em relação a essas questões. Porque envolve dinheiro público, né, presidente? É uma coisa que as pessoas esquecem, né? Olha, eu vou até dar até uma oportunidade maior. Os municípios que, efetivamente, até final de janeiro, quando a gente começar a nossa auditoria de fevereiro para frente, os primeiros municípios, esse não vai ter nem sorteio, Marcos. Os que não tiverem os portais de transparência serão todos auditados, todos. Já está na relação. Já está, essa é a prioridade zero. Quem não tem um portal vai ser auditado, não precisa sorteio. Esse já está definido. Se não declarou o que gasta, tem algo a esconder. Tem que ter alguma coisa a esconder. Então, esse já está determinado e já é junto da parceria, do acordo que a gente tem com o Ministério Público Federal e Estadual. Esses 3 entes, que realmente faz a parte do controle externo dos gastos públicos, e já está cada dia nos aproximando mais, cada dia cada um se integrando e cada um fazendo uma parte no sentido de ter uma Alagoas melhor, uma Alagoas com dinheiro pouco, mas bem gasto. Isso é que é o mais importante. Como é a sua primeira visita aqui no Supermanhã, eu acho que é oportunidade também para, de forma didática, a gente apresentar para o nosso ouvinte o que é a atribuição constitucional do Tribunal de Contas. Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, aproveitando essa oportunidade, presidente.
Olha, o Tribunal de Contas, eu vou puxar um pouquinho antes de chegar nas atribuições constitucionais. Nós encaramos, e a modernidade está mostrando isso em torno do Brasil, é que a gente precisa primeiro ser parceiro. Que isso foi uma evolução dos tribunais. Que os tribunais, tanto é que os tribunais são poucos conhecidos. Os tribunais se fechavam nas suas paredes e não saía para a sociedade entender o trabalho do tribunal. Então, o trabalho do tribunal e todas essas operações que tem na ponta, Polícia Federal, Polícia Estadual e tal, ela, na sua grande maioria, ela nasceu do tribunal. Tribunal de Contas da União, CGU, Tribunal de Contas do Estado, tem município que tem estado que tem 2 tribunais de município e de estado. Então, ela surgiu de uma fiscalização, de uma denúncia, porque nós somos o elo primeiro de fiscalizar e fazer um relatório para que haja uma continuidade no Ministério Público e, se for policial, na área policial. Então, o tribunal tem essa atribuição. E nós queremos, entendendo essa necessidade, que foi bem colocada pelo Marco, da falta de capacitação, não porque, às vezes, na grande maioria, no nosso caso aqui, é falta de recurso do próprio município. Mas o discurso, nós estamos derrubando esse discurso, porque nós vamos traduzir esse treinamento tratar gratuitamente. Então só é o gestor dizer, olha, quero. Então a gente está dando o que ele precisa para corrigir a parte da qualificação do seu funcionário. No segundo momento, aí entra o que a Constituição determina. O tribunal precisa e é o grande fiscalizador da parte dos recursos que são usados em todas as áreas, no nosso caso estadual, secretarias, empresas, autarquias, prefeituras, câmaras. Nós fiscaliza aquilo ali, nós temos um relatório, esse relatório gera ou uma aprovação ou um pedido de desaprovação. Esse relatório, no caso do prefeito, ele vai para a Câmara e a Câmara aprova ou desaprova essas contas. Na casa da Câmara não, aí a gente ou aprova ou reprova aquela gestão. No caso do governador, é encaminhado para o tribunal e esse relatório é mandado para a Assembleia e a Assembleia faz o julgamento político lá. Óbvio que a gente evoluiu hoje, que o relatório que ele vai para ter o julgamento político na Assembleia ou na Câmara Municipal, esse mesmo relatório, entendendo o tribunal que as contas não estão corretas, por isso, por aquilo, nós encaminhamos também para o Ministério Público Estadual, para que ele, entendendo, dê continuidade com relação ao julgamento, ao encaminhamento jurídico daquelas questões que não foram tratadas de forma correta. Quer dizer, todos trabalham de maneira interligadas, mas, obviamente, o tribunal com autonomia técnica e administrativa para dar o seu parecer. Isso é que é o fundamental. Fundamental. E o tribunal, o grande avanço do Tribunal da Constituição é que o tribunal pode fazer esse trabalho de ofício. Eu vou em qualquer instituição para fiscalizar. Você não precisa ser provocado. Eu não preciso ser provocado. E a gente não é mais eficiente por falta de pessoal e por falta de também não ter os recursos necessários. Na verdade, como você falou, é muita atribuição. Quando o senhor foi ampliando aí também para as questões envolvendo os legislativos, os municipais, né, estadual, a questão das administrações, quer dizer, é uma demanda que não para, é o ano inteiro, com muito trabalho. Como é que vocês conseguem dar conta dessa demanda? Olha, Marcos, na verdade... Porque são poucos conselheiros, né? Tem os técnicos, nem todos têm o mesmo nível de capacitação, isso a gente já conhece, é uma realidade não só do tribunal, mas de outros setores também do Estado. Como resolver esse problema? É por isso que a gente faz a coisa por amostragem. Infelizmente, a gente não faz o 100% que deveria fazer. Nós fazemos por denúncia, automaticamente, por amostragem. Por exemplo, no caso específico agora, desses municípios que não estão sendo transparentes, há um indício de preocupação e a gente precisa verificar. E aqueles municípios que efetivamente a gente sente que existe grandes volumes de recursos que a gente precisa olhar. Esquecer um pouco dos menores para a gente tentar atender os problemas macro. E os micro a gente infelizmente não tem condições de atender. A gente por questões de pessoal. Você veja, nós temos hoje no tribunal só temos 2 engenheiros para fiscalizar 102 municípios. O que envolver obra, que depender de uma análise técnica, só tem 2 engenheiros para analisar. A gente está suprindo com os estagiários, fazendo os acompanhamentos, mas quem assina no final tem que ser esses 2. Tem que ser os 2 engenheiros. O outro vai subsidiar para ele poder decidir. Então, a gente tem a deficiência exatamente porque, para você ter ideia, Marcos, a gente só tem 21 funcionários que entraram depois de 88.
Todos os outros Olha só são que esses coisa. 88. Então, quando você entrava antes de 88, sem concursos por indicação, o que é que acontecia? Às vezes a pessoa não tem nenhum cacuete para contabilidade, mas o cara está lá. E ele não vai perder o seu emprego agora, depois de 30 anos. E a sua dotação orçamentária impede o senhor contratar um técnico no mercado, porque já para a Constituição tem aquela figura lá ocupando a função. Veja, você que está acompanhando e vai assistir o vídeo logo mais à tarde, como é difícil administrar. Administrar é lidar com todas essas diferenças e isso também ocorre no próprio Tribunal de Contas. Há um detalhe importante e, obviamente, ganhou repercussão exatamente diante da importância técnica também para o tribunal, que é a ocupação da vaga, a indicação do MP de Contas para uma das cadeiras como conselheiros no tribunal. E eu fiquei muito feliz acompanhando esse debate, porque todo o tribunal, inclusive o presidente, já havia se manifestado publicamente em defesa também desse quadro do MP de Contas. Como é que anda esse processo do momento? Ainda está nas mãos do governador? A vaga ainda está em aberto, doutor Otávio? Tá, a vaga está em aberta, mas ela agora evoluiu, já está no judiciário, ela está no Tribunal de Justiça. O desembargador Domingos, se não me engano, mas foi o Domingos, ele já deu em forma de liminar, paralisando, determinando que o governador nem o tribunal possa nem nomear, nem dar posse a ninguém antes que o tribunal, então, julgue esta questão. O mérito, né? O mérito da questão. Obviamente, agora, no começo, ele deve levar para o pleno, e aí a decisão do pleno, e o governador tem externado isso, que o pleno decidir, ele irá cumprir. Ele entende que existe essa possibilidade dessa vaga ser do governador. Se a indicação dele, né? Independente de ser do MP de Contas ou não, mas seria dele. Na verdade, as duas vão ser dele, só que uma do MP seria dos 3 que foram na lista. E o outro seria uma indicação que ele entendesse que seria o melhor para ele. Então, essa decisão está no judiciário. Eu acredito que agora, em março... Do ponto de vista técnico, para o MP, soma. O MP de Contas entrando no tribunal, na sua avaliação, soma. O MP já tem, o MP, depois de tantos auditores como o MP, Marcos, foi uma figura, assim, em termos de evolução do tribunal, muito importante. Que é o pessoal tanto de sangue novo e chegaram com a modernidade e com uma cabeça de tentar realmente fazer a instituição ficar forte. Como ele diz, quem tem que estar forte é a instituição, nós somos uma parte da engrenagem. Então, essa experiência já tem. Obviamente, o pleno hoje ainda tem a falta da figura do Ministério Público, porque o pleno só vai estar completo quando tiver o representante do Ministério Público, que é assim que a Constituição determinou, e precisa resolver esse imbróglio político que, infelizmente... Está além das suas funções. Está além das funções, a gente fez o nosso que devia fazer. Caminhamos a lista, está lá com o governador desde junho, e agora passou para a área do judiciário e vamos aguardar, e eu espero que resolva rápido. Se resolva, né? E a sociedade também conta com isso, até porque sabe que o próprio governador José Renan Filho tem declarado exatamente a possibilidade de fazer a máquina andar e, obviamente, é isso que todos nós estamos querendo também. O senhor criou esse instrumento que é uma revista que está, obviamente, apresentando para a sociedade, tentando, né, dar mais transparência e visibilidade do que acontece internamente no tribunal. Mas 2016 pode ser marcado por uma coisa muito mais importante, que é a criação de uma TV, a TV Cidadã. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Está perto de acontecer. Qual é a situação, presidente? Olha, Marcos, acho que muita satisfação, está bem perto de acontecer. A gente só está agora dependendo da parte técnica de ligação, transformadores, Eletrobras, tem que botar uma porque o estúdio tem um consumo de energia diferenciado, né? E tem um negócio que aqui em Alagoas já não operava, mas o sistema que foi doado, pelo menos que eu entendi, doado pelo Senado, todo o equipamento, ele tem que ter uma transformação diferente, tanto é que esse transformador, só o estado de Sergipe que usa essa transformação. Bom, mas está sendo resolvida essa parte técnica. Já foi, graças a Deus, já foi resolvido. Então nós estamos agora, a parte do fundo para ter os recursos para aquilo, graças a Deus a Assembleia aprovou na última sessão, está agora na mão do governador para sancionar, e esse fundo vai ter a participação do tribunal, já está oficializado, o Tribunal de Contas, a Câmara de Maceió, a Prefeitura de Maceió, o Tribunal de Justiça. Esses 4 já estão
fechado e é onde nós vamos ter os recursos. Estamos pedindo para entrar o Ministério E todos Público, vão estar gerando conteúdo também. Conteúdo, cada um vai ter sua produção, o seu horário, a gente vai ter uma obrigatoriedade de alguns horários passar a coisa do Senado e da Câmara. O que é nacional, né? Que é O que seria de nacional. interesse nacional. Não, mas desse aí passa nelas, do Senado mesmo. Aí, e a gente vai estar, quero, aqui mais uma vez, doutor Sérgio Carlos, doutor Sérgio, Otávio, eu não tenho dinheiro nem para nada. Doutor Sérgio, a simbologia disso. Não, mas o Sérgio, ele sabe, o Sérgio sabe. E o Sérgio entende o quanto a mídia pode ser aliado exatamente para primeiro conhecer tecnicamente a função do MP e defender ainda mais o MP. E principalmente contar com esse apoio. Eu tenho certeza que na hora certa ele vai abrir a mão. Ele vai abrir a mão, até porque tem uma grande equipe de comunicação lá também. A gente é muito bem abastecido por isso, mas seria fundamental. É um trabalho educativo, acima de tudo, né? Ela é importante e também simbólica. Ela não pode deixar de existir. É isso que eu disse, Serginho, pelo amor, vamos tentar. Vai ter, com certeza. Vamos agendar aqui uma entrevista com o MP, vamos tocar nesse assunto também. E a Assembleia é o mais assim, porque eles têm aquele canal fechado e tal, mas nós estamos mantendo assim, rapaz, entra com uma coisa reduzida e a gente precisa dessa ajuda, principalmente da participação também para fechar o círculo e, obviamente, também financeira, claro, para que a gente possa gerir esse fundo que vai cuidar exclusivamente da TV e, obviamente, você será grande convidado da nossa inauguração. Vai ser até muito para legal. fevereiro nós vamos fazer. Vai ser muito legal e eu acho que é uma tendência importante. Vai ter a possibilidade do que for gerado na TV e também para a internet, né? Ou seja, mais pessoas terão acesso, a gente pode aproveitar o áudio também. E, obviamente, claro, nesse processo de construção do que é essa nova imagem do Tribunal de Contas, claro, a possibilidade de você também agora conhecer mais e mais das atividades por meio também da TV Cidadã. Presidente, a gente sabe que o Tribunal de Contas, ele quando está ausente faz falta, e quando está presente incomoda, né? O senhor já deixou bem claro isso. E, obviamente, claro, tem mais que está presente mesmo, é isso que a sociedade está esperando. O processo é difícil, se eu fosse fazer um exemplo, né, ilustrativo, a bomba estourou nas suas mãos, mas o senhor está conseguindo dar conta aí dessa realidade. Pelo que eu estou vendo, 2016 é o ano de mais transformações, mas a sua gestão, ela se encerra quando? E também se tem possibilidade de recondução à função, presidente, como é que funciona isso? Ela funciona o seguinte, termina em dezembro de 2016, tem esse ano, né, pela frente, lá tem a possibilidade de uma reeleição. Os próprios conselheiros que determinam? São 7 conselheiros que votam, se no caso, espero, com certeza vai ter, né, a outra vaga preenchida, porque aí o auditor que substitui não pode votar, aí seriam 6 votos. Mas eu acredito que até lá a gente vai estar com isso resolvido. A gente vai pedir aos colegas avaliar se é importante essa recondução ou não. Se não for, estarei pronto também. Vai estar lá julgando do mesmo jeito, né? Marcos, a grande coisa, a grande importância que agora, logo no começo, essa é a grande, para mim, pessoal, é o que eu preciso deixar como uma marca. Nós estamos, através de um grupo de trabalho, com pessoas internas e pessoas externas, a nível de mestrado e até doutorado, trabalhando num planejamento estratégico. O tribunal vai ter um planejamento estratégico de 4 anos para frente. O que é que isso, qual é a importância disso? Que independente do presidente, ele vai ter já aprovado o seu caminho a seguir e cada passo que tenha que dar daquele ano, no próximo ano, ou seja, um processo de uma linha reta de evolução sem retorno. É a política administrativa do tribunal que vai estar sendo definida. Isso, e vai sendo definida independente de quem seja, que você vai estar gerindo como presidente da forma que você quiser. Mas o caminho é esse, você não pode estar pulando de qual caminho, mudar o caminho. Eu acho que isso é importante, a gente dá velocidade, dá eficiência, dá transparência, a sociedade respeita mais o tribunal, entende mais o serviço dele, porque isso é o que eu estou vendo nos outros estados, os estados que estão com a evolução fantástica, com a relação entre cidadão e Tribunal de Contas, evoluiu, a pesquisa mostrou que a sociedade entendeu mais o trabalho do tribunal, entende, não ficar só entendendo que aqueles poderes ou aquelas divisões que de imediato, quando sai na mídia, é só aquela que operou, não. Houve por trás daquele palco, daquele momento que foi definido a questão,
muitos atores ali que trabalharam efetivamente na fiscalização, buscando prova, buscando documento, buscando coisa para subsidiar, para que a gente possa ter, no nosso caso, uma Alagoas melhor, com mais respeito, com os gestores gastando aquilo que aquela sociedade, para onde ele foi eleito, realmente seja atendido naqueles equipamentos que sejam definidos pela sociedade como importante. Isso é que a gente precisa, né? E obviamente é um processo de construção, né? A cada ano, a cada gestão a gente vai evoluindo, e eu acho que essa perspectiva de como o senhor coloca, de fazer o planejamento, isso é que é o fundamental, né? O engenheiro só constrói a casa porque conhece a planta e o terreno. Então agora a planta e o terreno estão aí já devidamente mapeados, vamos partir agora para essa construção. E você, cidadão, que está acompanhando essa entrevista, vai assisti-la também posteriormente na internet, o vídeo, e tem que entender que você também é parte integrante, você também pode colaborar com o tribunal. Percebeu alguma alteração, algo, mobiliza aí os instrumentos também da sociedade, faz as denúncias, tem a ouvidoria, né? Passa essas informações, porque a função do tribunal é exatamente essa. E o presidente está aqui de maneira humilde reconhecendo, não tem perna para estar presente nos 102 municípios de uma vez só. Mas às vezes a coisa é tão gritante que vale a pena alertar o próprio tribunal, né, presidente? Marcos, você tocou no ponto mais importante disso tudo. O grande fiscalizador do país, do estado, do município, são exatamente os cidadãos. As pessoas que vivem ali, que dizem, olha, a merenda do meu filho tinha hoje no cardápio carne, não sei o que, veio só o macarrão. Amigo, como é que pode? Ela tem que passar essas informações. A sociedade é que vai fiscalizar. A gente simplesmente somos os instrumentos constitucionais de tomar decisões efetivas para coibir esses desmandos. Mas a sociedade é que é os grandes auditores, os grandes fiscalizadores. A sociedade precisa entender, e a gente precisa passar essa cultura nossa, de que não, eu não vou falar porque eu não vou dedurar ninguém. Não, a gente tem que exercer a nossa cidadania na plenitude. É você ter os seus deveres e direitos. Se o seu vizinho não está cumprindo, amigo, você tem que tentar coibir aquilo através das instituições que estão aqui para poder regular as ações do Estado. Isso é importantíssimo, né? Olha, eu não posso encerrar essa entrevista se eu não botar esse áudio aqui. Esse rapaz vai me dar um beliscão depois. É o Nado. Ele é editor da Folha da Barra. Mandou aqui uma mensagem de áudio via WhatsApp. Vamos ouvir o que disse o áudio. Vamos colocar, Diogo. Marco, bom dia para você. Bom dia para o presidente Otávio Lessa, meu grande amigo. E estamos juntos aí com o Tribunal de Contas também. E um grande abraço no homem do bigode grosso. Eu nem sabia que era bigode grosso, mas é um grande jornalista. Um abração, Geraldo. Um abraço. Muito bom. O Nado é nosso ouvinte. Está lá na Barra, no Paraíso, né? A gente no calor e ele lá tendo o visual da janela da casa dele, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, presidente, a sua presença aqui no Supermanhã, dizer que, obviamente, mesmo à distância, estamos relativamente próximos, mas à distância, né, cada um na sua atividade, a gente tem acompanhado o trabalho exatamente do Tribunal por conta da divulgação, agora a revista Mais um Instrumento, desejar que o ano de 2016 seja esse ano aí de consolidar ainda mais algumas mudanças e, claro, nos colocarmos sempre à disposição para estar divulgando esse trabalho tão importante para a sociedade acima de tudo. E deixar registrado, né, que muito mais do que preocupação com vaidades, a preocupação é administrativa, né? A gente sabe que alguns gestores, algumas figuras em outras áreas adoram muito a questão da mídia e às vezes o conteúdo é muito pequeno. E que bom que lá no tribunal a gente tem um senhor lá conduzindo, né, com a devida mão dura na hora que tem que ser duro, né, incomodando algumas coisas históricas, né, incomodando as estruturas, mas faz parte do trabalho. Essa foi sua missão. Tomara que a caminhada continue aí com muita maestria. Até uma próxima oportunidade, presidente. Obrigado, Marcos. Obrigado por essa oportunidade, e nós precisamos de muito mais oportunidade na área na mídia, porque a sociedade precisa conhecer cada dia mais o trabalho do Tribunal de Contas. É muito importante conhecer para que ela possa confiar e ela possa ser o ponto fundamental, o grande fiscal do estado, do município, daquela localidade onde ela está vivendo.
Estou à disposição a qualquer hora e muito obrigado por esse momento. Muito bem. Muito obrigado também a toda a equipe, né? Ao Valtenor Leôncio, ao Geraldo Câmara, que está por aqui, a equipe também de comunicação do Tribunal de Contas. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Agora são 9 horas e 41 minutos, 9h41. Daqui a pouco eu volto com muito mais.